Olá, irmãos e irmãs, olá, amigos e amigas. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 19 de julho de 2020 e está no ar mais uma edição da sua Escola Bíblica Dominical, edição online da Assembleia de Deus Renovação, a ADR. Nossa igreja está localizada na Alameda Juruá 762, aqui em Alphaville, Barueri, e tem como seu pastor-presidente o nosso pastor Paulo Silas Reis. É uma alegria muito grande poder recebê-los mais uma vez nesse canal de comunicação, para que possamos levar até você uma aula abençoada da Escola Bíblica Dominical. Quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos. Chame seus familiares, chame seus amigos, para que juntos possamos percorrer do estudo da Bíblia, à luz da Bíblia, na ministração de uma aula que eu tenho certeza que irá mudar as nossas vidas. Amém? E é uma alegria muito grande porque no dia de hoje estaremos iniciando uma nova temática, um novo trimestre, com lições, teremos 13 lições aí, com temas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estaremos estudando a lição cujo tema serão os personagens do Antigo Testamento. Sim, aquelas histórias que nós crescemos e aprendemos e gostamos de ouvir, dos personagens bíblicos, desde Adão até Jesus, passando aí por alguns personagens pensados e detalhados. Eu tenho certeza que nós teremos aulas realmente muito edificantes. Dentro do nosso tema estaremos estudando, por exemplo, Enoque, Abraão, José, Moisés. E aí vocês podem me perguntar, por que estudar esses personagens, né? Eu diria que, como o tema da revista está muito claro, porque foram gente como a gente. E é um tema que realmente hoje nos traz muitas reflexões de analisar e de avaliar e de estudar personagens que viveram muito tempo atrás, mas que foram gente como a gente como eu, gente como você. E eu tenho certeza que no decorrer desse trimestre, no estudo desses personagens, nós estaremos verificando que pessoas, gente como a gente, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dores, aos mesmos problemas, mas que sobretudo tiveram graça de Deus, tiveram realmente lições de vida que nos inspiram até hoje. Amém? Então eu vos convido para que durante os próximos 13 domingos vocês não percam, porque estaremos falando e repercutindo à luz da palavra de Deus os personagens ou alguns dos personagens do Antigo Testamento que foram gente como a gente. Amém? A lição número 1 que estaremos estudando hoje tem o seu texto áureo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 10, versículo 11, e a leitura bíblica também no mesmo trecho. E a lição número 1 é o título do trimestre: Personagens da Bíblia, gente como a gente. Amém? E para esta lição número 1, eu de pronto dediquei essa lição a um dos nossos professores, e um professor que gosta e que fala e que ministra muito a respeito desse assunto, que é o nosso coaching, é o nosso pastor Nelson Aprígio. Pastor Nelson, que tem feito um trabalho espetacular no culto de mentoria cristã todas as quartas-feiras, e é um assunto que ele domina, que ele gosta de falar, inclusive acabou de fazer uma capacitação internacional para falar desse tema, e quando eu o convidei, ele de pronto aceitou, e eu tenho certeza que ele trará para nós, dentro do tema da nossa lição, uma ministração e uma abordagem muito abençoada, falando da semelhança dessas pessoas com os dias de hoje, com nós nos dias de hoje, como essas pessoas podem nos inspirar e o que elas podem nos ensinar. E eu tenho certeza que o pastor Nelson, sob a graça do Pai, sob a graça do Senhor, irá nos trazer aqui uma lição e um ensinamento abençoado. Amém? Então estejamos atentos, compartilhe, chame seus familiares, chame seus amigos para assistir mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. É a lição número 1 desse novo trimestre,
Não percam, teremos lições muito, muito abençoadas, amém? Quero convidar o pastor Nelson para que tome a sala, adentre a sala para ministrarmos a palavra do Senhor nesta manhã, amém? Pastor Nelson, a sala é do Senhor. Uma boa aula a todos no nome de Jesus, amém? Olá, EBD, Assembleia de Deus, Renovação. Pois é, você deve estar estranhando que eu estou com 2 computadores aqui, né? Estou aqui com esse Lenovo aqui, esse computador sensacional. E estou aqui com essa máquina que em 1970, 1980 era a máquina da época. Aliás, deixa eu mandar uma mensagem, pastor... Opa, travou aqui, mandar um e-mail para o pastor Paulo Silas Reis. Deus abençoe a EBD. Oh, tem um problema aqui. Bom, agora tem que mandar mensagem, né? Onde é que tem o send aqui? Onde é que tem o enviar o... Meu Deus, onde é que tem aqui a... Não tem Google aqui. É verdade, não tem nada disso. Estou usando uma máquina de escrever Remington, antiguérrima, e eu tenho aqui o meu notebook. Começo a EBD falando qual das duas são melhores. Bom, se você tiver que escrever lá no interior da África, em Malawi, é esse som que vai fazer a diferença. Porque certamente nas montanhas de Lului e Malawi não tem energia elétrica. E você não vai poder usar o seu notebook, ou se usar, não vai poder usar por muito tempo, até acabar a bateria. O que tem essa máquina e essa máquina? São 2 personagens da antiga geração e da nova geração. A aula de hoje tem tudo a ver sobre propósito, porque essa máquina, ela servia para passar mensagens, registrar fatos. Ela tinha um propósito. Eu registro o que você pensa. Eu sou uma registradora de ideias e pensamentos. O propósito dela era registrar, marcar o que o escritor queria colocar. O que essa máquina faz? É a mesma coisa com muito mais recursos. Ela registra o que você quer. Ela coloca o que você pensa, o que você põe no coração. A diferença é que essa aqui tem outros meios de envio, mas as duas têm um propósito. Registram o que as pessoas pensam, colocam no papel o que as pessoas querem colocar. Elas são apenas registradoras, recebedoras de mensagem e transmissora daquilo que recebe. São canais onde registram aquilo que o escritor quer pôr. Quando a gente pega essa revista que eu vejo a moça mais nova aqui, Ruth, a Moabita, e quando eu vejo essa jovem do século 21, é a mesma coisa. Personagem antigo com personagem novo. Cada um tem um problema da época, cada um tem uma dificuldade de recurso, mas a escola dominical de hoje vai falar que não é o tempo que faz a diferença, porque os problemas daquela época e os problemas da nossa época são os mesmos. Gente como a gente. Foi por isso que o escritor foi muito sábio. Gente como a gente. Essa máquina representa as gerações que vieram, nossos pais e nossos avós. Essa máquina é a nossa geração atual e outras já virão muito mais moderna. Mas independente das experiências dos pastores e profetas do Antigo Testamento, e a nossa que vivemos hoje. O cenário que eles viveram, as dificuldades que eles viveram são as mesmas. Alguns faziam esse som e outros esse som. Não importa qual o som, não é o som que faz a diferença, é a essência, é o propósito. Os dois cumprem o propósito. Vamos falar sobre gente como a gente, com propósito, com chamada. E é isso que a EBD fala nessa aula. Quero agradecer, pastor João Marcos, muito obrigado, pastor Paulo Silas, equipe, gente sensacional. Vamos direto, porque eu tenho 50 minutos para falar sobre os 12 personagens impactantes. Cara, a gente vai voar nessa aula. E eu estou aqui com o meu Spider-Man, porque afinal de contas, os profetas, os personagens eram gente comum fazendo papel de herói na sua época. E você? Vem comigo, vamos ser o herói da nossa época, vamos trazer as feridas e vamos viajar com essa moçada sensacional
que deixou lições boas, deixaram lições boas e lições ruins também. A gente aprende com os erros dos outros, a gente não precisa copiá-los. Vamos lá, vem comigo. Vamos falar sobre esses carinhas aí. Nosso tempo é cronometrado. Spider-Man teve que sair um pouquinho porque foi salvar lá a princesa de algum cara, né? E veio o Capitão América junto com o Capitão Aprígio. E, obviamente, liderado pelo capitão dos capitães, Jesus Cristo. A lição de hoje, ela traz é um voo panorâmico. Eu quero fazer um voo panorâmico sobre o assunto que é muito importante nessa lição. Os personagens falam muito, né? E aí o autor, ele foi muito feliz quando o Padre Rodrigues, ele começa usando Coríntios capítulo 10, verso 6, que fala sobre a orientação de Paulo, de que os cristãos na cidade de Coríntio tinham que ter uma vida mais exemplar. Ele fala, vocês vão viver no meio de um povo mundano, vocês vão ter uma vida tentada aos costumes gregos, mas olha, vocês são cristãos, vocês são os separados, vocês têm que ter uma vida separada. Esses personagens do Velho Testamento e do Novo são gente como a gente. Eu coloquei essa camisa porque os heróis, na verdade, são gente comuns, com missões incomuns. Heróis são gente comuns, com missão incomum, com missão que vai além do que se espera. São gente que decide fazer diferença. Na sua humanidade, a gente vai percebendo que Deus tem uma chamada especial. E o autor fala muito bem aqui, o comentarista, que você não precisa se transformar em seres celestiais para agradar a Deus. Você não tem que ser uma pessoa extremamente assim, separada de tudo, uma pessoa que fala em língua 50 vezes por dia para agradecer a Deus. Na verdade, o ser humano é mais importante que o ser divino. É verdade. Você vai me estranhar, mas Deus nos criou para sermos humanos. A divindade é dele. Quando a gente entende isso, nós entendemos que vamos viver provações comuns de gente comum, ligada a um Deus incomum, né? Olha só, aqui no meu, eu tenho aqui o meu ajudador aqui de PowerPoint, né? Que lembra da maquininha de escrever? Pois é, ela é fantástica, não é maquininha, né? Mas ela não me dá o recurso que eu tenho aqui, mas ela traz essência, lembra? Essência. O que se trata essa lição desses 12 aulas magníficas? Qualquer professor vai amar essa aula. Fala sobre propósito e chamada. Aquilo que me envolve, aquilo que me faz fazer algo do comum e incomum é a minha chamada, é o meu propósito. E é isso que Paulo fala, a gente não precisa que o comentarista diz, você não precisa se transformar em seres celestiais para agradar a Deus, basta ser você mesmo, basta ser. E o ser você mesmo vai exigir muito de você. Bom, tem 3D que você tem que cuidar. Distrações destroem destinos. É sobre isso que a gente vai falar. Muitos dos especiais personagens do Velho Testamento perderam tempo por causa das distrações. As distrações, anota aí, distrações, primeiro D, destrói, segundo T, destinos. E se fosse o quarto D, nos afastam de Deus, né? Elas nos deixam longe do propósito. A lição vai falar exatamente que os personagens do Antigo Testamento viviam as mesmas tentações, dificuldade, tribulações e passavam pelas mesmas distrações. Só que toda vez que você passa e você para na distração, você pode destruir um destino. Uma das coisas que a Bíblia vai trazer para nós aqui como leitura, e essa leitura é muito interessante, a gente precisa entender lá na leitura bíblica em Coríntios 10, 6, vai falar, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não faça, pois, idólatra como alguns deles, né? Portanto, está escrito, o povo assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles.
Na verdade, o comentarista, Paulo está dizendo, não viva a vida deles, embora você esteja no mundo que eles vivem, com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios. Mas cuidado, distrações destroem destinos. É isso que Paulo está falando. É isso que a gente vai correr aqui sobre alguns personagens. São 12 os personagens, eu vou trazer aqui o propósito de alguns, tá? Bom, o que todos tinham? Bloqueio, limitações. Eles tinham limitações. Os bloqueios cada propósito que você tem, isso é bom você entender. Você precisa entender isso. Não existe super-homem, existe o homem que é cuidado por um super Deus, por um Deus super poderoso. Ele é poderoso, ele é super power. Nós somos humanos. Você tem que aceitar a sua humanidade. Nessa vida que vivemos, isso é muito importante. Bom, bloqueio, limitações, medos, poucos recursos, deixa eu tirar aqui, né? Isso aqui é viver a cores, como diz aí meu amigo. Falta de preparo, inexperiência, falta de referência anterior vai deixar você preocupado, receoso, se você está no destino certo. Eu vou pegar um exemplo aqui, rapidinho a gente vai chegar aqui no exemplo que eu gosto muito de trazer. Chego nele já. Vamos pegar, por exemplo, Enoque. Enoque era um cara que tinha um propósito, ficar rico, ficar íntegro, numa época de uma geração que todo mundo vivia na corrupção e na perversão. Enoque, em Gênesis 6:11, você vai perceber que ele é um homem que ele andava segundo o direcionamento de Deus. O Noé foi descendente de Enoque. Enoque andou com Deus. Qual que era o propósito dele? Viver uma vida correta no mundo incorreto. Aí você tem Abraão. Qual que era a história de Abraão? Gente como a gente. Abraão, eu começo mais por Abraão, porque Enoque não deu muita história, né? Se você ver assim, Enoque não produziu, Enoque não construiu. O que Enoque fez? Enoque viveu, foi modelo. Enoque viveu 365 dias com Deus, 365 anos servindo a Deus. E Deus levou para si. É fácil lembrar. Qual a idade de Enoque? Lembra dos dias do ano. 365 anos. Quando eu falo sobre algumas pessoas, porque não vou dar um spoiler. Spoiler, na verdade, todo mundo sabe da história, né? Mas eu não vou contar a aula toda. Na verdade, eu quero discorrer aqui sobre a lição 1, que o que tinha em Enoque, o que tinha em Josué, em Jó, o que tinha em Davi, o que tinha em Ruth, tem em todos nós, né? Eram gente como a gente que tinha a sua humanidade, gente que tinha seu sofrimento. Eles eram pessoas simples. Pega Abraão. Abraão era um cara simples. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, cara. Você vai viver uma vida. Você vai ser pai de uma nação. Deus fala com ele com 75 anos. 75 anos. Eu estou quase lá. Falta só 20. 75 anos, logo eu entro na idade de Abraão. 75 anos Deus fala para Abraão: tá vendo Sara? Você e Sara? Vai ter bebê. Mas Senhor, eu já tô, né? Já tô ali usando a vaga de idoso. Já tô na fase do idoso. E Sara já não é mais uma mocinha. Mas você vai ser pai de uma nação. Como? Onde? Deus não responde. As dúvidas de Abraão eram enormes. Enormes. Você não tem ideia, nem eu tenho ideia. Porque Deus falou que ele ia ser pai de uma nação. Numa fase da vida que a idade não permitia mais o sonho. Para. Deus prometeu para Abraão uma coisa que não tinha nem idade para acontecer. E nem possibilidade de ser. Ele não tinha ninguém, ele tinha o servo dele, o empregado dele, mas nada. Ele olha e fala: bom, olha esse corpinho aqui, né? Acabadinho. Olha para a vida. E Deus fala para mim aos 75 anos que eu vou ser o cara. A fraqueza de Abraão é a mesma que a sua. Numa pandemia,
no isolamento, Deus fala que vai mudar de vida, aí você fala, olha a minha conta bancária, olha o meu cartão de crédito aí, já meses acumulando, só pagando juros, olha o desemprego de 10 milhões. Aí eu olho e falo, eu não me sinto um Capitão América, eu não me sinto o cara. As dúvidas de Abraão não são reportadas em detalhes, mas a Bíblia deixa algumas coisas, a gente precisa ver as dificuldades de Abraão, e eu não vou entrar aqui, mas ele era um cara que aos 85 anos, no desespero da promessa, ele vai ter o caso com a empregada, com a escrava, aos 85, veja que Deus não respondeu, ele vai ter o filho 15 anos depois, Isaac vai nascer quando ele tem 100 anos, então assim, o medo, a humanidade, as fraquezas, as preocupações estavam lá, as preocupações todas estavam dentro da vida de cada um. Era isso, é isso que a gente precisa entender quando você vê a revista da Escola Dominical, é que todos nós temos limitações que vão nos deixar com medo de seguir, mas o medo não pode ser maior do que a promessa, porque olha que Deus fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias, não tem família na terra que não será bendito através de você. Cara, você já pensou, Deus fala que você vai mudar a história da tua família? Você fala assim, eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, sempre Gabriela, vou morrer assim. Não dá. Então, primeiro ponto aqui, a gente vai dividir em 3 pontos. Se você olhar o quadro, a picture, a pintura não é boa. A história de Abraão, por exemplo, não era uma história boa, mas é gente como a gente. Gente que tinha as preocupações. Agora você imagina quando Deus manda Abraão sacrificar a Isaac. Lógico que Sara está dormindo, né? Que se a mãe tivesse acordado aí ia dar um peteleco. E Deus permite que Abraão, depois de 100 anos, leve o seu filho e ele é testado. Deus prova Abraão que leva. Gente como a gente tem medo, gente como a gente tem preocupações, gente como a gente sofre demais, gente como a gente tem receio de perder. Mas olha que Martin Luther King vai falar. Eu tive muitas coisas que guardei nas minhas mãos e perdi. Martin Luther King vai dizer, mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. De novo. Eu tive muitas coisas nas minhas mãos, que guardei nas minhas mãos e perdi. Mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Legal, né? Olha aí, vamos para o próximo. Mas vamos andar? Vamos andar. Vem comigo, mantenha a esperança. Vem comigo. Nós já falamos sobre Abraão, já falei sobre Enoque, já bati um papo sobre Abraão. E Abraão tinha um propósito, já sabemos disso. Como foi na caminhada? Cara, Abraão tropeçou, teve medo de não ter os filhos, de não povoar a terra. Abraão sofreu pra caramba. Legado dele era o cara adorador, era o cara intercessor de vidas. E assim, eu dou 3 joinha aí, você vai ver. Eu tenho um script que eu fiz para cada um, muito rapidinho. Eu não vou ler, mas é só para você ver. E você vai ver que eu dei 3 sorrisinhos para ele, porque o cara era top. Então vamos falar agora sobre a mulher de Ló? A mulher de Ló. Eu vou correr um pouquinho sobre cada um deles. E por quê? Desculpa os outros professores, a ideia aqui não é dar a aula toda, mas é dar um panorama, só um voo panorâmico sobre eles. Olha a mulher de Ló. Mulher de Ló tinha... Qual o propósito dela? Pô, a mulher de Ló era mulher para preservar a família, cara. A família, tinha que preservar a família. O papel dela era preservar a família. Cuidar da família, do esposo. Lá em Gênesis ela tinha um papel, e quando Deus fala com ela, em Gênesis 19:14, deixa claro que o anjo vai lá e fala, sai daqui desse lugar que o Senhor vai destruir a cidade, manda correr todo mundo, porém as pessoas acharam
que aqueles anjos não estavam sérios, eles não levavam os anjos a sérios, nem a mulher de Ló acreditou. A caminhada dela foi terrível, ela teve uma vida próspera, ela foi visitada por anjo. Pô, os anjos visitaram a mulher de Ló, falou, ó, vai cair fogo aqui, vou proteger vocês. Mas ela amava mais a cidade. O problema da mulher de Ló é que o propósito dela não andava com a vida dela. Ela foi chamada para preservar a família, preservar o marido, sobrinho de Abraão, mas cara, meus irmãos, queridos, ela vivia uma vida fora. Qual foi o legado? Ela perdeu bem, ela perdeu família, padeceu sobre juízo. A vida dela era uma vida sem propósito. Quando você sai da presença de Deus, quando você perde o propósito, quando você perde o objetivo, é uma vida ruim. E eu dei para ela 3, carinha triste. Por quê? Porque a vida dela era uma vida sem vida. A mulher de Ló vai embora. E olha lá para trás, quando as chuvas começam a destruir a cidade, a chuva ácida, quando o fogo destrói Sodoma e Gomorra, ela olha para trás pensando, puxa, estou deixando isso tudo para trás. Por sinal está lá a televisão aqui, né? Deve estar mostrando uma coisa assim, relampejando. Mas olha, queridos, é muito complicado isso. É muito complicado quando a gente não entende o chamado. Lição de escola bíblica dominical. Faz parte da vida, em algum momento, você querer olhar para trás? Mas distração, destrói destinos. E no final acaba nos tirando da presença de Deus. É isso que aconteceu com a mulher de Jó. Mulher de Ló, que de Jó. Ela fica uma pessoa extremamente focada no passado, no que ela perdeu. Mas a fila anda. E aí o autor da revista vai nos trazer a história de José. A gente já sabe, José é outra pegada. José é o cara. José é o cara que vive sonhos de Deus. E José vai trazer uma história aqui muito, muito clara para a gente. A história de José é uma história de quem vive um sonho prometido por Deus. Ele tem um desejo, ele quer ser o cara servidor, provedor da nação. É alguém chamado para liderar numa terra estranha. Mas José vai viver, e é isso que a revista fala aqui na primeira parte, José vai viver os altos e baixos. Né? Eu estou seguindo aqui a revista porque eu gostei muito desse material. Muito. José é um inspirador. José é um inspirador para a minha vida. Porque ele é um cara que Deus tem propósito. Ele é o amigo de Deus, ele é o sonhador, né? Eu coloquei aí amigo de Deus, eu vou corrigir. Ele é o homem que sonha. Ele é o homem que tem sonhos de Deus para ele, os sonhos que vêm de Deus. Os sonhos que vêm de Deus. Já pensou que Deus tem sonhos feitos para você? Que Deus tem projeto para você? Que Deus tem ideias para você, que são suas. Nenhum dos irmãos de José prosperaram como ele. Nenhum. José, amado pelo pai, largado pelos irmãos. Isolado, afastado, esquecido, abandonado, traído, quase uma novela, perseguido. E pela imaturidade, ele enfrentou os matadores de sonhos. Quem são os matadores de sonhos de José? É gente que está com a gente. Nós vamos viver isso. Você vai ter gente querendo matar teu sonho, querendo sufocar você, querendo acabar com a tua chamada. Os matadores de sonho é gente que olha para você e fala, cara, você jamais vai conseguir chegar lá. De jeito nenhum, de jeito. E termina a história de José chamando os irmãos para contar, olha, vocês nem percebem que o fato de me jogarem no poço, me venderem para os ismaelitas, me levou para a casa de Potifar, que depois só piorou, foi para a prisão. E na prisão eu fui para o palácio. Os seus desencontros são mudados pelo encontro de Deus. Que maravilha! O propósito de José era servir
ser provedor, mas ele não sabia, desde pequeno ele falava, tem um negócio grande em mim, grande, grande, eu não sei o que é, mas mãe, pai, eu durmo, eu sonho que o sol e a lua se curvam, eu sonho, pai, que as 12 estrelas vêm com os feixes, os meus irmãos trazem os feixes, as estrelas se curvam, ficam em volta de mim, os feixes dos meus irmãos, os feixes, quer dizer, o trabalho que eles fizerem vai vir para mim, mãe, não está entendendo? E aí ele pensava, você top, eu vou ser o top de linha, vou estar lá em cima. Aí Deus fala, não, começa lá embaixo. Não é posição, é propósito. Gente como a gente, erra como a gente, acerta como a gente e é dirigido pela gente. Deus é Deus todo o tempo. Que foi história fantástica. Já estamos caminhando, daqui a pouco a gente vai falar mais alguns casos aqui e vamos terminando aqui e deixando aqui nosso aprendizado, que a palavra, essa palavra, esse livro traz para a gente aprendizados fantásticos, que não é posição, é propósito. Olá, bênção! E quem volta aqui nesse quadro agora é o Spider-Man. Pois é, Peter foi lá salvar a terra de gente ruim. Ele foi libertar, né? Peter Parker, ele é um personagem que encarna o Homem-Aranha. É TV em quadrinhos. Mas na verdade é uma inspiração também. Por quê? Porque o personagem de agora é Moisés. É um cara que era um improvável, uma pessoa que deveria morrer no nascimento, deveria nem nascer, deveria ser morto, as parteiras deveriam matá-lo, deveria morrer afogado, também não foi, e aí Deus esconde ele dentro da casa de Faraó. Não vou dar um spoiler, não, mas o que Moisés deixa pra gente? Quando você lê a história, você vai ver que Moisés foi chamado, protegido por Deus. Qual que era a história de Moisés? Libertar os hebreus das mãos do Egito. Qual que era a dor de Moisés, cara? Moisés era um cara que, guardado por Deus, protegido, educado, ensinado pelo próprio faraó. Ele tinha um pé do lado de ser hebreu, o outro de ser egípcio, né? De ser cuidado dos egípcios. Ele tinha uma luta. E aí Deus permite que ele vai passar um tempo em Midian. Um tempinho, 40 anos. E em 40 anos, Moisés tem um encontro com Deus. Uau! Diga uau! E aí Deus muda a história. Moisés vai me ensinar que relacionamento com Deus muda cenário. Que a gente tem que aceitar as nossas limitações e enfrentar o problema de frente. Querido, de frente. Enfrenta o problema de frente. Usa a palavra. A gente tem que usar o que tem nas mãos. Por isso Moisés tem lá uma medalha. Eu coloquei 3 medalhas para ele, né? Sim. Por que eu coloquei as medalhas para ele? Porque ele é uma pessoa que se reinventou. Sai numa fase ruim, boa, aí entra numa fase ruim, volta para uma fase melhor ainda. Deus faz uma mudança. Gente como a gente. Você talvez seja um Moisés, alguém chamado para libertar a família da crise financeira, chamado para mudar a história. É um cara chamado. Só que Moisés não lutou sozinho. Na lição 7, a gente vai entender que depois, no caminho, Moisés treina um jovem bom. O cara talentoso, quem é? Josué. Josué é treinado por Moisés. Moisés morre e não consegue entrar em Canaã. Deus não permite, tem uma DR lá. Moisés fica meio bravinho, dá uma de bravo, chuta a rocha, grita com a rocha, e Deus fala, calma, não é isso. E Deus decide que Moisés, embora conduza o povo à liberdade, ele não tem acesso à terra prometida. Ele vê, mas não entra. Mas Deus respeita Moisés, Deus tem um tratamento de grandeza com Moisés. Moisés foi o grande líder que andava com a glória de Deus. E ele prepara um sucessor, Josué. Esse quadro Josué é a sucessão que deu certo. Por quê? Ele foi a pessoa que Deus vai falar em Josué 1, capítulo 1, verso 6, que vai dizer assim, olha, ser forte e corajoso, porque eu já te dei, você vai herdar essa terra.
que eu prometi dar a teus pais. Eu prometi a Abraão, eu prometi a Isaac, eu prometi a Jacó. Moisés estava nessa pegada e agora é você. Pois é, querido, agora é com você. Não deu certo com a tua família, não deu certo com quem estava antes, agora é com você. Está na tua mão, vai dar bem, vai dar certo. Já deu certo, fica em paz, fica tranquilo, já deu certo. Como ele foi na caminhada? E seguro. Uau, Moisés era o Power Rangers, fazia assim, aí vinha as pragas, o faraó já tinha certa preocupação com Moisés, que Moisés era cheio de poder. E Josué não é a menos cheio de poder, ele é cheio do Espírito Santo, servidor humilde. O que ele aprende? Ele derruba uma cidade só dando volta. Lembra de Jericó? Vem comigo nas muralhas de Jericó, Jericó, Jericó. Pois é, e as muralhas ruirão. Sou ruim de música, né? Por isso que eu não canto. Junto aos montes devagar, que o Senhor vai derrubar. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué cantar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. É isso aí, as muralhas caem porque Josué tem uma chamada, e a chamada é ser sucessor. O que a gente aprende? Moisés já foi, agora é com você. O que a gente aprende? As lutas de Josué são as nossas lutas, as angústias de Josué são as nossas angústias. E aí a gente aprende na lição 8, você vai aprender sobre gente como a gente, um herói solitário, Sansão, cara top, um nazireu, homem devoto, um cara separado. Mas aí eu tenho que segura um pouquinho, porque agora vou falar dele. E para falar desse cara, Sansão, eu tenho que chamar alguém. Peraí, fica aí. E aí? Pois bem, eu vim aqui falar de alguém incrível. Incrível não é esse cara da camiseta dos incríveis, mas incrível é o nosso Deus. Deus escolhe Sansão. Na lição de número 8, vamos correr, faltam 4, vamos correr. A lição de número 8 fala de Sansão, um cara incrível. Super, 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 duper incrível. Um cara com força, com talento, mas que tem uma dificuldade enorme. Sansão é gente como a gente com as nossas ansiedades, com os nossos desejos. Filho da esterilidade, a mãe era estéril quando o anjo fala que ela vai ficar grávida, ele nasce numa promessa, ele tinha tudo para dar certo. Mas como ele foi na caminhada? Cara, ele não tinha certeza, queridos irmãos, da clareza do chamado. Quando você não tem certeza, você se perde. Lembra? Distração, destrói destinos. Sansão sabotava ele mesmo, ele era um autossabotador. A vida dele era uma montanha-russa. Pá, cai de novo, sobe na presença de Deus, cai no pecado. Sansão era uma montanha-russa, apaixonado pelos perigos da vida. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou que vou. O que ele deixa para trás quando ele morre ou quando ele chega no final da carreira? Sansão é alguém que ensina que é alguém que não se firma no propósito. É alguém que perdeu o que era de maior valor, a virtude. O legado dele é alguém que fracassou como líder, ele encurta a carreira. O legado dele é: toda vez que você se afasta de Deus, você encurta a carreira. Ele não fez sucessor, ele não deixou que Deus usasse ele na sua plenitude. Mas eles venceram os filisteus, tem toda aquela história bonita que ele derruba lá a casa, a arena e cai um monte de gente, morre. Sim, mas ele estava cego, escravizado. Mas cresceu a força de novo. Foi a misericórdia de Deus. Não queira ser Sansão. Sobe, desce, sobe, desce. Não dá para ser uma montanha russa. A vida tem que ser direcionada. A gente tem momentos ruins, a gente tem momentos que a vida é uma montanha russa. Mas Sansão brincava com fogo. Sansão brincava com fogo. Querido, quem brinca com fogo se queima. Ele se queimou com Dalila, ele se queimou fugindo da presença de Deus. Não fugindo, mas
misturando santo com profano. Não dá, não cabe duas coisas nesse copo. Ou eu bebo o meu café, ou eu bebo qualquer outra coisa, mas o café com Coca-Cola aqui não funciona. Tem até gente que toma, mas eu não posso misturar café com leite e tubaína. Não dá muito certo. Do Aprígio aqui, ó, isso aqui, ó. É isso aí. Bom, a gente volta aqui, corre, a gente vai ter na lição número 9, você vai aprender sobre Ruth. A gente vai entender sobre Ruth, que ela tinha o propósito, estar onde Deus quer que ela esteja. Gente, que história linda de Ruth. Ela ama a família. A Noemi deixa ela quer ir embora. Ela fala, vou ficar com você, minha sogra, onde a senhora for, eu vou ficar, eu não vou te abandonar. A palavra de Ruth é lealdade. Sim, fidelidade, recompensada por Deus. Toda vez que você for leal, for fiel, Deus vai recompensar isso de uma forma inesperada. O bonitão do Boaz, ó, top, hein? Bacana o cara, hein? Bonitão mesmo, ó, sarado, bolso bom, cabeça boa, coração bom, espírito servidor, bisavó. Ela se tornou bisavó de Davi. Ruth é incrível, porque ela vai casar com Boaz. Ruth, para mim, é o empoderamento de uma mulher nas mãos de Deus. Mulher quer ser empoderada? Aprende com Ruth. Ela decide, não vou voltar para minha terra, vou deixar a idolatria da minha família, vou andar com Noemi. Ela veio comigo até aqui, casei com o filho dela, morreu o marido dela, morreu os filhos dela, mas ela é uma mulher que serve a um Deus. E ela viu como Deus cuidou de Noemi, apesar de todos os problemas que eles passaram. E olha, e ela decide, o seu Deus será meu Deus. Isso é lealdade. E Deus, brinda Ruth com um top de linha, fabricação de Deus. Deus prepara Boaz. Ele fala, Ruth, vem comigo. É isso, gente. É muito legal a história de Ruth. Ruth mostra um Deus que cuida da gente, um Deus que protege a gente, um Deus que conecta você com outros. Ruth era estéril. Na verdade, Ruth não é estéril. Noemi não podia ter mais filhos. E Ruth vai casar com Boaz e dá o filho para Noemi cuidar. Uau! Chamado Obed. Fantástico. Estamos indo para a história número 11. Na história número 10, a gente vai ouvir do Bad Boy. Você vai ver no slide aí que tem um carinha de chifrudo, assim, um chifrudinho. A nota que eu dei para Ruth foi 3. Super top. E a de Saul, ruim. Saul tem um problema. Ele foi escolha de Deus. Ele foi ungido para liderar para a herança de Deus. Você vai ver aí no slide. Mas como ele vai na caminhada? Começa muito bem, termina muito mal. Tem gente que começa muito bem, termina muito bem. Tem gente que começa muito mal e termina muito mal. E tem gente que começa muito bem, termina mal. E tem gente que começa muito bem e termina bem. Confuso? Não, não. Tá. Na verdade, ele começou bem e terminou mal. Ele era a escolha perfeita. O povo queria um rei, então escolheu Saul, formoso, inteligente, forte, caçador. Mas com o tempo ele se torna arrogante. Com o tempo ele perde o direcionamento. Com o tempo ele tem inveja do pequeno Davi, ele não reconhece seus erros. Ele vai fazer o que Deus não manda fazer. Ele sacrifica os animais, ele preserva os animais que Deus mandou sacrificar. E aí o Senhor fala, que história é essa? Saul, que vida é essa? Samuel repreende Saul. Até um dia que Deus fala, me arrependi de sobreter Saul. Já não quero mais. Já não estou mais com Saul. Olha, queridos, nenhum sacrifício vale a pena se não tiver a aprovação de Deus. Saul se perdeu no caminho. Ele se perde no caminho e larga a chamada.
Mas Deus já tinha projetado Davi. Quando Saul vem e joga fora, Deus prepara alguém que cuida do que Saul não cuidou. Sempre vai ter alguém pronto para dar valor no que você desprezou. Saul despreza aquilo que Deus deu, Saul despreza o presente de Deus. A gente está caminhando para o fim. Caminhando para o fim. E aí a gente vai, eu vou no próximo slide, na lição 11, a gente vai aprender sobre o profeta de fogo. Profeta de fogo, sim. O profeta chamado Elias. Eu até coloquei umas chamazinhas aqui no slide. Qual que é o propósito de Elias? Elias é um cara muito direto, rude. Ele fala, a ideia dele é viver uma vida íntegra diante de qualquer situação. Ele é esse cara aqui, eu vou para cima. Ele trazer o nome do Senhor para resolver qualquer situação. Trazer o nome do Senhor diante de qualquer situação. Era uma vida íntegra. Então, se tivesse que resolver as coisas, ele resolvia no altar. Essa é a linha de Elias. Resolve as coisas no altar. Viveu uma vida sobrenatural, não aceitava meio termo, não discutia as ordens de Deus. Humilde, mas era ousado. Humilde, mas ousado. Teve uma vida estressante. Jezabel queria sempre acabar com ele. E teve um momento de estresse, burnout. Lembra da história? Pois ele teve uma depressão momentânea. Deixa eu dizer para você, faz parte. Gente como a gente. O cara teve estresse, está vivendo estressado porque está em casa. Quantos problemas, quanta gente com conflito, porque está em casa, é ruim. Mas ele era um gigante. Ele prepara, antes de ser arrebatado, Eliseu. Ele faz um sucessor. Ele faz, tá vendo isso aqui? Matrioshka. É uma bonequinha russa. Dentro dela tem uma outra bonequinha que tem uma outra bonequinha. Lá da Rússia, meu filho quando teve lá trouxe. Cara metido, né? Na verdade, é a ideia de que você é gerador de vidas. Elias, guarda isso que eu te vou usar para o final. Elias gerou Eliseu no momento mais complicado dele. Eliseu foi escolhido porque o processo de Elias tinha acabado ali. Deus entende que é hora de Elias passar o bastão. E ele faz um sucessor. Profeta de fogo, qual que é o legado dele? Tudo se resolve no altar. Esse é o propósito dele, esse é o legado dele. O propósito é viver uma vida íntegra. O legado é tudo se resolve no altar. Indo para o fim, a gente vai aqui falar de Jó. Jó é a lição de número 12, que é a penúltima. E a gente aprende com Jó que viver uma vida justa tem que ser uma vida a qualquer preço. Como ele foi na caminhada, como Jó vive a sua caminhada, Jó vive uma vida difícil. Ele é aprovado por Deus, mas ele é provado por Deus, julgado pelos amigos, faz parte de uma aposta que o diabo quer ter certeza mesmo que ele não ia durar. Ele não tem o apoio da esposa, o diabo tenta ele de uma forma... Gente, cá entre nós, hein? Jó perdeu tudo, família, filhos, difícil. Mas durante a jornada, a dor de Jó aproxima ele de Deus. E ele fala, não nasci, não morri, vou morrer. E aí ele deixa um legado. Qual que é o legado? Morreremos como nascemos, sem nada nas mãos. O que é o legado dele? Deus é Deus e isto basta. Não, você não está entendendo. Tá sim. O cara... Se você, irmão ou irmã, está assistindo a escola, lógico que você entende. Porque quem assiste EBD, da ADR, é gente como a gente. Quem assistiu a lição passada do pastor Eudes, a lição antepassada do pastor Eudes, do pastor Luiz. Gente, que coisa é isso? A lição passada, por exemplo, que falava sobre Coríntios, pelo pastor Gustavo, depois a lição do pastor Eude, depois a lição do pastor Luiz.
O que é isso? São coisas que Deus deixa com a gente. As nossas escolas bíblicas são aulas maravilhosas e a gente aprende muito. Gente como a gente. E eu vou terminando aqui no último episódio. Eu quero falar aqui no 12 do profeta Jonas, do profeta Fujão. Fica aí, não vai embora não. Uau! Eu não sabia que eu sabia tocar. Por que eu trouxe esse instrumento que não tem nada a ver comigo? Porque é sobre isso que eu quero fechar essa lição. É sobre isso que fala a história de Jonas. A história de Jonas é um profeta que tem tudo para dar certo, que tem chamada, que foi orientado, que tem direcionamento, e ele foge para uma coisa que não tem nada a ver. Ele pega um navio, vai para um caminho errado, ele escolhe ir para Tarsis e não para Nínive. Eu não vou contar a história, né? Mas é um profeta que não queria ser profeta, é um pregador que não queria ser pregador, é alguém que quer fazer aquilo que não tem chamada. Lógico que isso aqui Isso aqui é tudo preparado aqui, as musiquinhas já estão gravadas aqui, eu só aperto, ó. Eu não preciso ser músico, mas esse instrumento eu estou tocando, mas não sou eu. Um instrumento desse de verdade eu não sei fazer. E nem esse aqui, meio de brincadeira, eu estou tocando certo. A verdade é que Jonas, quando eu olho para esse instrumento, é gente gastando tempo naquilo que não tem chamada. É gente fugindo do propósito de Deus. Jonas vai para Nínive, para Tarsis, e não para Espanha, e não para Nínive. E Deus fala, cara, você está tocando a música errada. Você está tocando um instrumento que não é teu. Você está com um som que não é meu. E ele manda um peixe para trazer de volta. E Jonas entra no peixe, no ventre do peixe. E foi lá que ele entendeu que esse som que ele tocava, que esse instrumento de ir para um lugar que Deus não quer, não era isso que Deus queria. É bonito, mas não é para mim. É para quem Deus quer. Deixa eu falar com você. O que Deus queria de Jonas é que ele levasse a transformação para uma história toda. Que a palavra fosse ouvida por uma pessoa, que fosse levar para outra pessoa, que fosse gerar outra pessoa. Deus queria que Jonas acabasse, que levasse a palavra para mudar aquela nação. O clamor falou, Jonas, acaba com isso. Ele foge. E ele vai para um outro caminho, vai tocar uma música que não é dele. Sendo que o chamada dele é multiplicador, transformador de vida. É um profeta que não quer ser profeta, que não reconhece o erro, que demora, só vai reconhecer o erro quando está na boca do peixe, devorado, ou engolido, não devorado. Um coração que não aceitava a misericórdia de Deus, ele não queria ir. Quando você lê a lição 13, que é o final, você vai ver a palavra que Deus falou, vai para Nínive, porque a malícia subiu, e Deus preparou tudo, e ele foge. Deus manda um vento atrás de Jonas, manda um temporal. Qual que é a lição que a gente aprende aqui? Toda vez que eu fujo de Deus, eu vou trazer tempestades. Que ainda que eu estiver indo para um caminho que não é o de Deus, ainda que o meu barco insista em ir contra a vontade de Deus, Deus faz isso, ó, eu redireciono você. Vou mandar você de volta, mas eu não quero. Se não for no barco, vai de qualquer jeito, mas vai. Sempre haverá um navio indo para Tarsis. Sempre haverá um navio indo para Nínive.
Sempre haverá um peixe para corrigir a sua rota. Se você não pega o peixe, se você vai para Tarsis e Deus quer que você vá para Nínive, vai sempre ter um peixe para te levar para Nínive. Sempre haverá um navio para Tarsis ou a barriga de um peixe para Nínive. Sempre. Deus escolhe Jonas, o profeta fujão. Aí todo mundo fala, fujão, tudo bem, o medo dele, a angústia dele, a tristeza, ele tinha medo. Você acha que Jonas não tinha receio? Lógico que tinha. Olha aqui, eu não vou entrar na lição, mas quando a gente vê que ele prega com um certo sentimento, porque a geração dos ninivitas matava os israelitas. Ele falou, Senhor, esse povo era tão mal que o clamor, a malícia, chega até Deus. Deus fala, esse povo é mau. Mas o plano de Deus era transformar isso. Misericórdia de Deus vai acabar falando lá no próprio o livro de Jonas, capítulo 4, 11, vai dizer, que resposta, não hei, diz o Senhor, não hei de ter compaixão dessa grande cidade. O Senhor fala sobre compaixão. Jonas termina o capítulo 4, primeiro capítulo 1 de Jonas, você vai entender depois, o professor vai te explicar, não vou dar muito spoiler, mas eu estou encerrando isso. O que a gente aprende com Jonas? O que a gente aprende com os outros grandes heróis, assim, os grandes líderes? O que a gente aprende com Jonas, com Saul, com Ruth, com Josué, com a mulher de Ló? É que a gente tem que saber para onde nós vamos. A gente tem que saber que música eu vou tocar. Amém, amém, igreja, amém, irmãos. Muito obrigado, querido pastor Nelson Aprígio, por essa incrível aula nesta manhã. Eu tenho certeza que nós todos fomos abençoados por esta aula, por essa ministração e pelo assunto que foi realmente discorrido nesta manhã. Eu tenho certeza que ao longo desse trimestre, na medida em que formos falar dos personagens que estudaremos, a sua ministração, a ministração dessa manhã fará ainda mais sentido, porque estaremos falando de gente como a gente. Que Deus abençoe a vida do pastor Nelson, da sua família, e que este ministério, esse dom de falar de pessoas, falar de gente, seja acrescido a cada vez mais na sua vida. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. E mais uma vez eu peço que vocês compartilhem essa aula, deem o seu like, para que todos nós possamos atingir o maior número possível de pessoas que possam visualizar e tomar contato com essa aula tão abençoada nesta manhã. Eu vou orar com os irmãos, agradecendo a Deus pela aula e pelo dia que Ele tem nos dado. Deus de amor e bondade, nós te damos graças, Senhor, pela aula desta manhã, por esse dia tão abençoado que o Senhor tem nos dado, pela semana que se inicia, pela semana que se passou, e por todos aqueles teus filhos e servos que estarão ouvindo, ó Pai, a tua palavra através deste vídeo, ó Senhor. Que a tua palavra encontre, ó Deus, guarida em cada coração, e que a tua palavra venha, Senhor, germinar, ó Deus, nas nossas vidas, fazendo, ó Deus, que possamos, Senhor, dar frutos para o teu reino, ó Pai. Abençoe o pastor Nelson, abençoe o pastor Paulo Silas, pastor da tua igreja, todos aqueles, ó Pai, que estão nesta obra, nesse ministério, ó Pai. Fica conosco na manhã deste dia, é o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos, muito obrigado. Eu peço que vocês estejam atentos às nossas programações e, se Deus não nos permitir, se Jesus não voltar até o próximo domingo, estaremos aqui mais uma vez para uma nova ministração da aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado ao pastor Paulo Silas pelo apoio, obrigado a todos os professores pelo apoio, pastor José Oscar, nosso superintendente, e a toda a DR Comunicação, que de novo tem feito um trabalho magnífico para a produção e a veiculação dos nossos vídeos, das nossas aulas. Amém? Que vocês tenham um excelente domingo. Não nos esqueçamos que às 18 horas temos o grande culto da família online nos canais ADR, do YouTube, do Facebook. Compartilhe
com os seus familiares, convide os amigos que não são crentes para acompanhar conosco, cultuar conosco a partir das 18 horas. Amém? Esta é a Escola Bíblica Dominical na versão online da ADR, Assembleia de Deus Renovação na Visão 2020. Tenham todos um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.